Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma super live nessa sexta-feira maravilhosa. Discutiremos aí com a doutora Fernanda temas extremamente relevantes, né, para o nosso dia a dia contábil, para a economia como um todo aqui no estado do Ceará, para a arrecadação. Então, assim, é um tema de bastante relevância que com certeza impacta aí todos os contadores, advogados, empresários, arrecadadores, né? Então, com certeza um tema de bastante relevância, bem quente aí para a gente conversar e tenho certeza que estaremos em boas mãos. Só fixando aqui o tema para a gente acompanhar e a gente já começa aqui o nosso bate-papo. Redução do ICMS no Ceará. Publicando aqui, vou só fixar. Doutora Fernanda, se tiver na ativa, pode mandar um alô que a gente já lhe adiciona. E agradecer aí a presença de todos. Pronto, doutora Fernanda aqui. Que a gente já... Veja se chegou o convite aí, doutora. Eu acabei de lhe enviar. Pronto. Oi, Gustavo. Olá, doutora. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todas e a todos. Olá, como é que você tá? Bom dia. Tudo na Santa Paz, graças a Deus, né? Só seguindo aí muitas emoções, né? Nem me fale. Rapaz, você tá quase a Fátima Bernardes. É uma demanda e uma entrevista atrás da outra, né, doutora? Pesado, viu, amigo? Imagina aí a dança das cadeiras e aí o planejamento necessário para liderar aí um tema tão relevante, né, tão turbulento, tão polêmico e que naturalmente eu acho que eu acho que um jargão que a gente vai falar muito aqui nessa nossa conversa hoje é que a conta tem que fechar, né, de algum jeito. Então, Pois é, esse é o grande desafio, né? Então, doutora, verdade. em nome da Tax Prático, agradeço imensamente o convite aceito, né? Sei da sua agenda super lotada, super atordoada, e uma reunião atrás da outra surgindo. Mas, enfim, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor aqui a nossa conversa. Vamos buscar aqui esclarecer o máximo de informações. Concordo com o nosso amigo Juarez, viu? Com certeza é a melhor Grande secretária de Juarez. Fazenda do Brasil. Obrigada, gente. Enfim, doutora Fernanda, para a gente já sabendo da complexidade do tema, né, a gente realmente aproveitar ao máximo do seu conhecimento, da sua gestão. Começando do começo, vamos dizer assim, né? Tem se falado aí há algum tempo essa questão dos combustíveis, a gente tem visto essas políticas de precificação, deixando claro que quando se fala, tem se falado muito dos combustíveis, mas a gente tem os macrosegmentos, né? A gente tem aqueles grandes grupos arrecadadores. Então se fala de combustível, se fala de energia, se fala de telecom, se fala também da parte de transporte, né? Fala do combustível, mas eu acho que automaticamente já pode estender para esses demais grupos, que estão todos previstos na lei complementar. Mas, enfim, queria debater, já pegando aí essa essência da operação como um todo, do entendimento como um todo, né? A gente tem políticas de precificação, e aí a gente tem, eu como consumidor, né, vivido muito essa crescente nos últimos meses, e enfim, chegou aí a valores relativamente não, valores representativos para o consumidor, e aí começou-se a ver essas políticas, esses apontamentos, tanto a nível federal como a nível estadual, enfim, para não, vamos resolver e tal, o caminho que entende-se é esse, vai por aqui, assim, assado, enfim. Gerou-se toda essa polêmica. Então, para a gente começar a entender um pouco, né, e até para depois irmos diretamente para eu acho que para a grande maioria dos interessados, que é realmente esse viés tributário, né, as cenas dos próximos capítulos, no que já for, vamos dizer assim, previsível, queria entender isso, assim, dentro de uma lógica tributária, dentro de uma hierarquia constitucional, vamos dizer assim, existem políticas de precificação, existem regras tributárias, dentre elas a questão da seletividade, né? E aí eu queria entender um pouco como é que vem se comportando isso e como é que a gente chegou a esse ponto dessa polêmica, não, o caminho é esse, o caminho não é esse, vai ser bom para todo mundo, não vai ser bom. Enfim, eu vou chamar entre aspas nessa discussão, mas para quem está nos acompanhando aqui, até já respondendo algumas perguntas, como essa live também vai ficar salva, né? Para a gente entender um pouco dessa logística geral aí,
de uma questão tributária, e aí, com base nisso, a gente já avançar nas demais perguntas já de cunho mais prático, né? Enfim, para a realidade dos advogados, dos auditores, dos contadores, dos empresários aqui no Estado. Então, eu queria pegar seu posicionamento nesse sentido para a gente já começar esse primeiro tópico, né? Excelente, viu, Gustavo? Porque, de fato, assim, o que você está falando aí dá uma tese, né, cara? Isso aí é um curso, de fato, que poderia ser aprofundado em vários meses e a gente. Porque isso que você está falando tem a ver com federação, tem a ver com o desenho constitucional na Constituição de 88, tem a ver com o nosso federalismo, no sentido também, nós no Brasil ainda temos uma cultura marcadamente centralizadora. Né? Essa questão da União, do governo federal no papel central, sendo aquele ente ao qual os demais entes precisam recorrer, né, pedir as coisas, benesses, deixar de pagar operação de crédito, empréstimos, isso daí ainda é uma crescente. Nós ainda temos, e olha, veja o que acontece na nossa cultura, nós acreditamos, por exemplo, muitas das vezes no imaginário popular, que o juiz federal é mais importante que o juiz estadual, que o promotor federal é mais importante que o estadual. Isso aí é uma deturpação. Né? Outro dia eu estava escutando o pessoal, o auditor da Receita do Estado não pode ganhar mais que o auditor federal. Gente, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, assim, mas por quê? Porque nós ainda acreditamos nesse gigantismo, né? no presidente que é extremamente forte e em entes subnacionais fracos. Veja que também está no nosso ideário, até na linguagem popular, essa coisa da gente estar sempre falando mal das prefeituras, das municipalidades, que o pessoal é de baixo nível. Então, assim, é como se houvesse uma decrescência até de importância e de reconhecimento. Quando a gente sabe que uma federação como a nossa, ela deveria ter uma igualdade de papéis e uma igualdade de reconhecimentos. E aí, partindo para o campo tributário, o que é que a gente sempre viu? Uma concentração de riqueza e de arrecadação muito grande na figura da União. E aí, ontem mesmo, eu estava até lançando esse desafio, Gustavo. Pergunte quem de nós aqui vai entrar, vai ter algum problema e vai entrar no hospital federal para resolver algum problema. Você não encontra hospital federal. Raríssimos, são raros hospitais, normalmente vinculados às universidades federais, né, hospitais de escola, enfim, que é para os alunos desenvolverem ali. Quando você fala da educação federal, ela é de nível superior. Quem é que está bancando creche? Quem é que está bancando ensino fundamental? Quem é que está bancando ensino médio? E quando a gente fala da segurança pública, a segurança pública federal, a gente sabe que está nas Forças Armadas, que não tem um papel de conexão com o nosso dia a dia, graças a Deus. É sinal que elas são forças absolutamente necessárias, mas no sentido de preservação da soberania e não de conexão com o dia a dia das pessoas. Então, o que é que a gente sempre viu? Uma Constituição de 88 desenhada com muitos papéis para estados e municípios. Aí você tem mais de 80% da saúde pública bancada por estados e municípios. Em torno disso também para a educação pública. E mais de 90% da segurança pública é bancada pelos próprios estados. As nossas polícias militares, né, têm um fundo de segurança pública com valores irrisórios comparado ao que a gente executa em cada unidade da federação. Só que você tem, de um lado, a União arrecadando 70% do bolo orçamentário. Aí você diz, Fernanda, mas ela arrecada em torno de 68%, mas repassa para estados e municípios. Mas ela ainda fica líquido com 52%. E aí você tem todo o restante do bolo orçamentário, enfim, distribuído entre 27 unidades da federação e pelos mais de 5.500 municípios. Isso é tão reconhecido, né? E eu acho que uma das pautas, uma das frases que virou célebre no governo Bolsonaro era menos Brasília e mais Brasil. Todo mundo sabe dessa necessidade de tirar dinheiro desse ente central e disseminar ou para estados ou para municípios. E aí, quando você fala do desenho da Constituição de 88, a seletividade, de fato, ela é um princípio que está, redação originária da Constituição de 88. Mas o que a gente começou a ver, tem um economista que essa semana ele me pediu os dados que ele está fazendo esse levantamento no Brasil como um todo. Quando foi que os estados começaram a subir essas alíquotas, né, desses macrosegmentos, energia elétrica, comunicação e combustíveis? Basicamente foi na década de 90, Gustavo. Em 88 a gente tem a promulgação da Constituição, e aí, na década de 90, se agudiza a situação fiscal dos estados, caótica. Né? Então, assim, era uma situação bem complicada, ainda estávamos nessa implementação do Plano Real, então você fica imaginando. Você é muito jovem, mas eu ainda me lembro da questão
da inflação, que volta agora com toda força, mas é algo que os mais jovens não têm memória. Eu lembro dos meus pais recebendo salário e correndo para o supermercado, comprando lata de leite, estocando. Eu comprava açúcar no saco, na saca, né? Porque a oscilação de preços era extraordinária. E os estados, em grande parte deles, não havia isso que a gente fala hoje de responsabilidade fiscal. A LRF nem existia ainda, que ela é uma lei de 2000. Então, você fica imaginando o caos. Duas coisas são claras nesse movimento. Primeiro, a guerra fiscal, que nós conhecemos tão bem. Por quê? Porque esse país, fruto das desigualdades às quais nós acabamos nos acostumando, jamais teve uma política estruturada de redução dessas desigualdades, especialmente regionais. E segundo, essa necessidade de prover os caixas a partir de uma arrecadação que eu diria que é fácil, porque são os setores dos macrosegmentos, são setores mais comportados, normalmente monopolizados dos combustíveis do Brasil, com a Petrobras, era um monopólio, que depois vai desdobrar a distribuição, refino e tal, mas na época você tinha um monopólio. E você tinha também monopólio nas telecomunicações, você tinha monopólio nas energias. Então, era uma arrecadação que eu diria que era certa. E que veio nesse momento justamente para evitar, suavizar essa quebradeira geral dos estados. Tá? Então, o contexto é esse. Apesar de ser redação originária, essa seletividade, que significa o quê? Não significa, hoje conseguiram reverter a lógica. A seletividade só tem sentido se você tem mais de uma alíquota existente na unidade da federação. Se alguma unidade da federação decidir no próximo ano adotar uma alíquota única, acaba-se toda essa discussão que hoje está na crista da onda com relação à seletividade. Então, assim, ela surge de uma necessidade de caixa mesmo, de uma crise muito agressiva. Aqui no Ceará, ali nos idos de 94, 96, e em todas as unidades da federação foi basicamente isso. E nós tivemos alguns processos judiciais, dentre os quais 2 se tornaram emblemáticos, né, ano passado, que é o processo, o recurso extraordinário 714, alguma coisa aí no Supremo Tribunal Federal, que é do estado de Santa Catarina, das lojas americanas, né, que se tornou emblemático nacionalmente, acerca da energia elétrica e da comunicação. Mas nós não havíamos tido esse cutucão com relação à essencialidade do tocante aos combustíveis. E a União ingressou recentemente com a DPF 984, justamente para tratar disso. E nesse julgamento do ano passado, que os estados sabiam que iam perder, eu falei isso já, gente, não tenham dúvida. Isso é um item que há de ser, energia elétrica e comunicação, hão de ser considerados essenciais e a gente perde. O Supremo Tribunal Federal teve essa sensibilidade em olhar o sistema e dizer, ok, reconheço a essencialidade, mas você está no meio de um exercício, você tem uma LOA aprovada, você tem um plano plurianual aprovado, você não tem como reduzir drasticamente, porque são arrecadações extremamente importantes, né, para as políticas públicas dos estados. Lembrando também, Gustavo, assim, no sentido, eu diria assim, amplo, né, para as pessoas terem uma dimensão. Para cada R$100 arrecadados no Ceará, 75 vão para educação, saúde e segurança. Então, isso daqui fica muito claro a gente saber para onde é que está indo essa grana também. Então, são políticas públicas estruturadas ao longo do tempo e sofreriam pesadamente. E o Supremo, olhando o sistema, porque o sistema não é só direito tributário. Na Constituição Federal, a partir do artigo 165, fala-se, tem disposições específicas acerca das finanças públicas. O Brasil já tinha, né, porque perdeu, já tinha um amadurecimento relacionado à responsabilidade fiscal em andamento. Mas, muito obrigada, viu, Delano? O recurso extraordinário 714 e 139. Então, nós tínhamos isso, acabamos nos perdendo, mas o Supremo disse, ok, reconheça a essencialidade de energia e combustível, mas coloca os efeitos dessa decisão para 2024. Então, é nesse bolo que surge essa decisão que a gente vai estar tentando desdobrar aqui. Perfeito, entendido. Então, assim, de fato, a gente observa realmente a complexidade, né, do tema, do assunto. Na prática, assim, agora olhando já essas últimas publicações, nós tivemos duas leis complementares mais recentes, a 192 e a 194, né? Falando um pouquinho da 192, basicamente atrelando a média dos últimos 6 meses, né, para fim de precificação, tributação do combustível.
E aí veio depois a 194, alterando efetivamente, vamos dizer assim, determinando a regra da alíquota, vamos dizer assim, né? Então, a lei complementar veio e aí trouxe, espera-se, né, para ter uma vigência em cada estado, a necessidade de ter uma recepção dessa lei complementar, né? Hoje, então, hoje, se a gente olhar hoje no estado do Ceará, nada mudou ainda. Mas é a primeira pergunta que vem, doutora Fernanda. Havendo a gente sabe que está na Assembleia, né? Até está para a próxima terça-feira, se não me falha a memória, a análise lá do tema. Havendo a publicação, a legislação estadual, qual o início do efeito dessas reduções, né? Então, assim, basicamente falando, grosseiramente falando, quando passaria a ter a vigência de 18% para esses setores impactados? Vamos Já lá. se tem essa Gustavo, perspectiva? guarda só um pouquinho aqui tua pergunta, que eu posso me esquecer, mas eu acho que não. Mas só para eu voltar aqui um pouco na Lei Complementar 192 e na 194. A Lei Complementar 192 é uma lei que vai definir quais são os combustíveis. Ela é fruto, desculpa, voltando. Ela é fruto de uma emenda constitucional que foi feita em 2001 na Constituição Federal, que é a emenda constitucional 33. A emenda constitucional 33 de 2001, quer dizer, uma emenda que tem mais de 20 anos, ela definia que seria possível a instituição de uma alíquota única para alguns combustíveis, ou uma alíquota específica, que a alíquota específica é aquela, digamos, R$ 2 por litro, ou a alíquota ad valorem, uniformizada nacional, que seria um percentual, digamos, tudo ia ser, digamos, todos os combustíveis, ou o álcool no Brasil todo ia ser 18%. Essa emenda 33, ela se transformou na Lei Complementar 192. Essa Lei Complementar 192, eu diria, até o artigo 6º, ela fala, do artigo 1º ao artigo 6º, ela vai dizer quais são os combustíveis que tem que fazer a de REN, não são todos. Lá tem gasolina, tem o etanol anidro. O etanol anidro é aquele que a gente adiciona na própria gasolina. Tem o diesel e o biodiesel e tem também o GLP, tá? Inclusive o GLP decorrente de gás natural. Lá não está, por exemplo, a de REN do gás natural, como eu já escutei as pessoas falarem. E aí, muito bem, o CONFAZ tentou regulamentar isso por meio do convênio 16, né? Existe a previsão nessa Lei Complementar 192 e no parágrafo 2º do artigo 6º da previsão de concessão de benefício fiscal, que foi o que o CONFAZ fez por meio do fator de equalização previsto no convênio 16, só que ela tem um artigo 7º, que é o que você fala. O artigo 7º, ele diz o seguinte: a base de... Hoje, a redação mais atual, porque ele foi alterado de novo pela Lei Complementar 194. A base de cálculo do diesel até 31 de dezembro de 2022 será a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 meses anteriores à sua fixação, para o diesel, tá certo? E até o final Agora, do ano só, né? E até 31 de dezembro. Tem compensação, Fernanda? Nenhuma. Simplesmente, né, é uma das técnicas. Como é que você calcula imposto? Base de cálculo vezes a alíquota. Você é doutor nisso aí. Para você reduzir o tributo, ou você reduz a base de cálculo, ou você reduz a alíquota. Então, o que foi que a Lei Complementar 192, enfim, depois modificada, mas a redação é basicamente a mesma. A base de cálculo para o diesel será essa média móvel dos últimos 5 anos. Isso daí os estados estão fazendo, né, desde 1º de julho, só para as pessoas que estão nos escutando terem uma dimensão. Nós tínhamos o preço de base, né, o chamado PMPF, para calcular o diesel no estado de Ceará, fixado em 5,14. Hoje está 4,09. Porque R$ 4,09, Gustavo, é a média dos últimos 60 meses aqui no estado do Ceará. Perfeitamente. A gente sabe que o diesel está quase R$ 8, né, gente? Então, vejam que o estado está cobrando metade da base de cálculo hoje e já estava cobrando 5,14, porque está congelado desde 2021. Por que eu reitero isso? Porque eu acho que esse foi um dos fatores para a gente mostrar para a sociedade que o problema do aumento dos combustíveis não era o ICMS não era o vilão. Os secretários de Fazenda há muito defendiam que você precisava alterar a política de paridade internacional que é determinada pela Petrobras, tá certo? Só para você ter uma dimensão, Gustavo, digamos, o diesel no estado de Ceará é 18%. Nossa alíquota hoje efetiva, ela está abaixo de 10%.
Por quê? Porque a base de cálculo está A muito base é muito defasada. histórica, né? Muito antiga. É muito antiga. Só que nós tivemos também uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 7146, interposta pela União, e que o ministro André Mendonça deu uma medida cautelar, dizendo, não é só para o diesel, não. Essa média dos últimos 60 meses, média móvel dos últimos 60 meses, eu vou aplicar por analogia ao diesel para todos os demais combustíveis. Então, primeiro, fixação de base de cálculo por analogia. Eu nunca ouvi falar nisso na história do direito tributário brasileiro, tá certo? Então, assim, mas é uma decisão válida, vigente e eficaz. O Estado do Ceará hoje cumpre também desde o dia 1º de julho. Só para quem está nos assistindo ter essa dimensão, a gasolina já estava congelada no Estado do Ceará desde novembro de 2021. Congelado o litro em 6,15. Todos os aumentos da gasolina, depois de novembro de 21, o Estado não gozou de um único centavo, porque a base estava congelada. Veio a decisão do ministro André Mendonça, que está vigente hoje no Ceará. Estamos cumprindo desde o dia 1º de julho. A base de cálculo caiu de 6,15 para 4,90. Então, isso é como se representasse hoje uma alíquota efetiva de gasolina no estado de Ceará de 20%, Gustavo. 10%, não? 20%. 20% Certo. na gasolina. Sobre... Porque a gasolina é para ser sim, 29, sim. Ok. né? Hoje ela está 20%. Ela caiu 9 pontos percentuais, independentemente disso tudo que você está perguntando para ir acerca da lei. Outra coisa é a lei complementar 194. A lei complementar 194, o que é que ela vem? Ela é uma lei que ela tem fundamento no artigo 145 da Constituição, no sentido de que cabe ao Congresso Nacional estabelecer normas gerais em matéria tributária, né? E nesse caso aqui, a Lei Complementar 194, ela não traz, nem poderia trazer qual é a alíquota do ICMS. Isso aí é um poder que é inerente aos estados. Por isso que, durante todas as reuniões que tive no CONFAS e no CONCEFAS, nós sempre nos manifestamos que essa lei precisava ser internalizada por uma lei do estado do Ceará. Alguns estados fizeram um decreto. Eu fico assim, eu acho, não sei se é porque eu sou do direito, sou jurista, tenho doutorado na área, eu acho um absurdo você ter uma lei do ICMS do estado X que fixa a alíquota da gasolina em 25 e um decreto vir dizer que é 18. Isso não entra na minha cabeça, tá, Gustavo? Sinceramente. E aqui no Ceará nós somos muito, eu diria, cumpridores do ordenamento e daquilo que há de ser feito da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional. Por isso que a nossa opção foi, de fato, enviar 2 projetos de lei, um a gente vai tratar agora com você, para que nós internalizássemos. Aí as pessoas dizem, olha, mas não é imediato, tem que ser no outro dia. A internalização ela tem um tempo. Por exemplo, a Lei Complementar 192, ela está no sistema desde o dia 11 de março de 2022. E os estados ainda não conseguiram fazer o ad-rem. Não é porque os estados não querem. Existem muitas divergências. Você tem estado que cobra 12 no dia, você tem estado que cobra 18. Como é que você chega num consenso disso, né? No meio de tudo isso tem essas ações judiciais e tudo, mas assim, é muito complicado você construir um ad-rem nacional no combustível. Então, a 194 é uma lei geral em matéria tributária que precisa ser internalizada por uma lei ordinária aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E é isso que nós, né, a governadora determinou o envio imediato para a Assembleia Legislativa, foi protocolizado aí no começo da semana e estamos aguardando a deliberação dos nossos deputados, tá? E aí, assim, essa lei, ela tem uma vigência imediata, mas ela tem um artigo também, por quê? Porque depende também da forma de apuração. Ontem nós tivemos uma reunião com a Enel, né? Tratando dessa questão de sistemas, porque as pessoas acham que é muito simples, é você girar uma chave e processar isso. Não é assim, tá certo? Então, algumas notas técnicas também estão sendo aprofundadas para trazer esse sentido da operacionalização, né? Você que é contador sabe também o que é esse transtorno de se mudar uma regra, né, do dia para a noite, mas a princípio, aprovada pela Assembleia Legislativa, vai se seguir essa nota técnica que é separada para cada um dos setores e vai determinar, por exemplo, setor que tem apuração mensal, não tem sentido você
quebrar esse ciclo, porque não tem como o sistema da própria empresa separar dias e tal. Agora, quando você tem um setor como combustível, eu não vejo problema nenhum. Mas, reiterando, o combustível no estado do Ceará já está com a base bem baixa desde o dia 1º de julho. Perfeito. Então, assim, só para a gente estar perfeito, muito claro os seus apontamentos. Com relação a... Hoje nós temos aí algo que está para votação no nosso estado do Ceará, está na Assembleia, ok. Uma vez aprovado, se não me falha a memória, como eu citei, tá, próxima terça-feira está prevista aí a votação. A vigência voltaria à data da lei complementar. Você falou aí a possibilidade de jogar isso para 2024. Tem essa questão dessa ação de inconstitucionalidade. Como é que está o termômetro assim? Eu sei que tudo pode acontecer, né? Inclusive nada, no sentido de não aprovarem por algum motivo que seja, etc. Mas tudo leva a crer que a vigência disso ficaria para 1º de julho, vai retroagir para a data da lei complementar, seria postergado para 2024 por força dos planejamentos já citados, enfim. Como é que estaria esse termômetro? Saberia de sinalizar? Pronto, por conta dessa coisa que o direito também ele não volta atrás, as situações já aconteceram, já teve, digamos, várias importações desde do dia 23 de junho, que é a data da promulgação da Lei Complementar 194 até hoje, né? Muita coisa já aconteceu, esses fatos já se exauriram, essa gasolina já está no nosso carro, já foi embutido o preço. O ICMS ele tem uma tributação indireta que ele não traz essa possibilidade de você não, volta para trás e cadê o dinheiro? Se o contribuinte pagou, quem é que vai ter direito a essa restituição? A gente sabe o quanto isso aí é complicado. Uma trava louca. É impossível, os tribunais superiores não chegam a consenso, no STJ o cara diz uma coisa, numa turma diz uma, na outra diz outra, o STF diz outra coisa, é muito complicado. Por isso que a vigência dessa lei está lá indicada. Acho que o artigo 3º ele diz que essa lei terá vigência imediata à sua publicação. Então, esse é o dado esperado, salvo se houver alguma questão técnica, né, que a gente está investigando e trabalhando exatamente com as empresas que operacionalizam, porque são poucas empresas que operacionalizam também essa tributação nova, né, Gustavo? Não tem muita dificuldade, não. Perfeito, perfeito. Então, assim, só algumas perguntas que já estão chegando aqui, pessoal, e aqui tem a nossa caixinha, fique à vontade para ir registrando que a gente vai tentar responder ao máximo, né? Então, a primeira pergunta, quando vai sair alguma legislação sobre a redução anunciada pela governadora? Provavelmente na próxima semana, ocorra a votação, né? E tudo leva a crer que vai ser aprovado, de fato. Em quanto tempo o Estado deve aprovar o projeto de lei? Como nós acabamos de sinalizar, o efeito é imediato, então tudo leva a crer que na próxima semana inicia-se a vigência dessa nova fase, né? Outra pergunta, doutora Fernanda, que chegou aqui, com relação à comunicação, energia, falando dessa quebra, né, que você falou do mês. Tipo assim, eu cobro uma mensalidade, ficaria para 1º de julho, assim, retroagiria para 1º de julho, ficaria para 1º de agosto, apesar do efeito ser imediato, teria uma quebra durante o mês? Como é que seria isso? Vamos lá. Algumas empresas têm dito, Gustavo, por exemplo, eu perguntei isso a uma empresa. Vem cá, a gente está andando aqui o mês de julho todo. Se essa lei for aprovada dia 18, digamos, a partir do dia 18, a alíquota seria de 18%. Esses outros dias, esses 17 dias que estão atrás, você tem como colocar isso aqui com a alíquota, né, mais gravosa? Fazer um prorata, né? Fazer um prorata, a empresa diz que não, isso não é possível, tá? Então, é nesse sentido que a gente está fazendo esse detalhamento, naquilo que seja possível viger daqui para frente. Porque uma coisa também que o CTN diz é que o fato gerador é regido pela legislação vigente da data do surgimento do fato gerador. Então, assim, esses 17 dias anteriores, enquanto não houve alteração da legislação do Estado do Ceará, nós defendemos que essa deve ser a alíquota, que é o que está vigendo hoje. Aqui a gente está fazendo, por exemplo, aqui a gente está numa internet, gozando de uma internet. O cara cobrou, sei lá, R$500 pelo meu pacote de dados aqui, com telefone, com televisão, com tudo. E ele compôs esse preço em cima hoje, comunicação, 30% que está previsto no estado do Ceará. Então, não é justo também, já que ele compôs esse preço até agora, com essa alíquota mais grave, que ele diga para mim que vai, digamos, cobrar uma alíquota, vai me passar uma alíquota menor se ele colocou no preço uma alíquota mais grave, porque aí a gente permitir enriquecimento ilícito das próprias empresas. A gente não coaduna com isso, tá certo? Agora, algumas empresas dizem que não tem como fazer esse prorata. Se não tem como fazer esse prorata,
nós faremos primeiro dia do mês subsequente, no caso, Agosto, primeiro de né? agosto. Perfeito. Isso. Então, tudo leva a crer que aquela que tributa por operação isolada, sei lá, é uma venda de combustível imediato. Não tendo como atender por questões, enfim, que a gente está conversando, é uma mensalidade, ficaria para 1º de agosto, né? Ok, Isso. perfeito, entendido. Lembrando bem também que eu acho que é importante a gente dizer para as pessoas, não é por uma questão de não querer a vigência imediata, mas por quê? Porque cada um de nós pagou em cima de 30, tá certo? Nós estamos pagando. Então, ou é o tributo vir para o Estado, ou é o tributo ficar nessa diferença no bolso do empresário. Aí também eu acho que a sociedade não concorda com isso. Perfeito. Chegou também um questionamento, doutora, com relação ao tema do STF, né? Que uma ação de inconstitucionalidade, os estados tinham ingressado. Isso aí foi essa questão que o André Mendonça, que a doutora falou há pouco. Como é que está essa questão? Porque é muita emoção, viu? Na verdade, a segunda-feira eu vou até dar uma palestra lá interna da Cefaz, né? Enfim, que é só para falar desse panorama STF, né? Nem jurisdição, né? Nem de tribunais superiores, né? Só no STF. Só no STF hoje nós temos 4 ações judiciais, Gustavo. Nós temos a DPF 984, proposta pela União Federal, contra a essencialidade dos combustíveis, porque lembra, o Supremo já se manifestou sobre a essencialidade de energia e comunicação, mas não tinha nenhuma ação sobre a essencialidade de combustíveis. A União Federal, né, o governo federal entrou com ação recente, pediu a liminar, né, para que fossem suspensas todas as leis, elencou de todas as unidades da federação, todas as leis que estabelecem alíquotas de combustível no país todo, eles pediram a suspensão imediata. Essa DPF está com o ministro Gilmar Mendes. Nós temos a ADI 7164, que era contra o convênio 16, e esse artigo 7º da Lei Complementar 192, que trata especificamente do ad-rem, né? Da questão do da média geral, né? Perfeito. Exatamente. Que depois ele aumentou a cautelar e disse que vale para todos os combustíveis, mas não era o objeto inicial. Nós temos a ADI 7161, que também está com o ministro Gilmar Mendes, e que é contra a Lei Complementar 192. Quer dizer, contra a fixação em tese do ad-rem para todos esses combustíveis que estão previstos. E nós temos a ADI 7195, que é contra a Lei Complementar 194, por entender que ela afronta, nessa questão da essencialidade, ela estaria tirando todo o poder de fixação dos estados. Porque, veja, se tem uma lei que já está dizendo qual é a base de cálculo, se tem outra lei que já está dizendo qual é a alíquota, o que é que o Estado está fazendo nessa federação, Gustavo? Então, é por isso que eu vi até alguns artigos de escritores renomados aí no Brasil dizendo, olha, federalizaram o ICMS. Isso é a verdade. Por quê? Porque, na verdade, hoje o Estado praticamente não teria atuação nenhuma. É simplesmente revogar, dizer amém e passar a tributar, quando a gente sabe que não, o ICMS é um tributo estadual, de caráter nacional. Então, isso precisa estar muito claro, porque todas as vezes que a gente tem um afronto à federação, gente, na verdade, a gente está afrontando a nossa Constituição, a gente está afrontando direitos e garantias estabelecidos, a gente está afrontando educação, saúde, repartição de municípios, isso aí é muito grave. As pessoas estão muito focadas nesse gozo imediato, né, de uma redução de combustível, e estão deixando de ver, às vezes, o contexto também eu diria, de desestruturação que pode afetar a vida de todos nós. Perfeito, perfeito, entendido. Então, assim, por hora, todas essas ações estão ainda em análise, não tem nenhuma definição, salvo essa do André Mendonça que você falou, né, estendendo por analogia aos demais combustíveis. Os demais nós ainda não temos uma definição do Supremo, né? Pode ser que eles julguem que é inconstitucional, que tudo volte atrás, enfim, mas hoje está valendo a Lei Complementar 194. O único ponto, vamos dizer assim, a burocracia a ser seguida é a aprovação estadual, que tudo leva a crer que na próxima semana já vai estar vigente e partindo do pressuposto que, para aquele serviço que se trata de mensalidade, vai vigorar 1º de agosto, para os demais que são por operação, passa a vigorar na data da publicação, né? Assim, esquematizando aí o fluxo, seria mais ou menos nesse sentido, né? Perfeito, perfeito. Perfeito, entendido. Doutora, já direcionando aqui um pouco para o dia a dia, né, dos empresários, contadores e advogados, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, a conta tem que fechar. Então, você muito bem observou, já foi feito orçamento, enfim, todo um planejamento que contava com aquele recurso.
E, aparentemente, tudo leva a crer que vai ter um achatamento substancial dessa arrecadação do Estado. E a conta tem que fechar. Então, a primeira coisa que se pensa, né? Ok, para combustível, para energia, para esse serviço de transporte e para a telecom, eu estou obrigado a seguir, em tese, né, considerando o fluxo que tende a se concretizar, estou travado num topo. Vou ter uma mordida gigantesca na arrecadação, que o Estado, obviamente, conta com uma máquina pública que precisa rodar, e aí eu tenho que tirar de algum lugar. Então, a gente já conversou sobre programas sociais, creche, segurança, saúde, etc., educação em geral. Só que a gente sabe que também o Estado ele disponibiliza para diversos segmentos, fomentando aí a economia, incentivos tributários. E a gente sabe que, naturalmente, o Estado cede, ele deixa de querer arrecadar, né? O que ele vamos dizer assim, ele dá uma benesse para incentivar aquele segmento. Então, a gente sabe que hoje tem os atacadistas de carga líquida, tem FDI, tem a redução do pessoal da Telecom em 75%. Enfim, como é que é a perspectiva, partindo do pressuposto da lógica, que a lógica vai ser realmente seguir, ter que seguir, sem entrar no mérito aí do poder ou não poder, seguindo essa redução. Como é que seriam os próximos passos acerca da concessão de regimes especiais, tanto dos novos como dos vigentes? Há uma perspectiva de cortar? Só vai deixar de renovar? Vai ter um regime ainda mais brando? Eu sei que assim, tudo é conta, né? E são contas extremamente complexas que têm reflexos extremamente substanciais, desde a geração de emprego ao cara virar as costas para Ceará vá para lá, eu vou para outro estado que vai me dar um incentivo e volta essa questão da guerra. Já teve esse tempo de maturar isso assim, em âmbito mais de planejamento. Nesse sentido, porque assim, 90% dos contadores aqui no estado do Ceará tem pelo menos tem clientes com regime especial, seja uma carga líquida, seja um FDI, seja telecom, etc. Como é que está essa questão, assim, essa dança das cadeiras, esse jogo de cintura, para poder olhar para esses próximos dias, considerando que, pelo que já foi visto, o Estado vai ter redução de arrecadação sem nenhum repasse federal, então, em tese, se vai ter que se virar pelas próprias pernas e a conta tem que fechar. O Estado não tem como sair demitindo os concursados, então, pelo menos, assim, do meu leigo conhecimento, é o pressuposto que a gente parte, né? Então, assim, como é que seria os próximos passos em termos de regime especial para os contribuintes no estado do Ceará? Você já tem algum estudo mínimo sobre o assunto? Ou não? Eu vou manter os regimes e para esse outro segmento aqui eu vou aumentar ali, sei lá, que o cara do produto de informática que hoje é a cesta básica deixa de ser. Tem algum planejamento para a conta fechar nesses próximos passos? Vamos lá, Gustavo. O que eu acho que é importante, sua pergunta é excelente. E tem me perguntado demais essa pergunta, e é uma pergunta polêmica, né? Mas eu acho que uma coisa que eu posso afirmar com toda tranquilidade é que o Estado do Ceará vai cumprir todos os contratos firmados. Todos. Se isso não foi respeitado da parte do governo federal e do Congresso Nacional com relação aos estados, os estados vão fazer sim, né? Porque, de fato, nós tínhamos uma expectativa com o orçamento aprovado, com o PPA aprovado, com o LDO aprovado, e no meio do jogo, de fato, o Congresso Nacional, né? Modificou as regras, o que causa um prejuízo aí ano para os estados da ordem de 3 bilhões de reais. É muito dinheiro, tá? Então, assim, Muita coisa. é muita coisa. Então, assim, cumprir os nossos contratos, iremos, com toda certeza, tá? Agora, nós também não tomaremos nenhum tipo de decisão que não haja um acerto nacional. Por quê? Porque não tem sentido nenhum o estado do Ceará hoje, né, seria até kamikaze, reduzir benefício fiscal se Pernambuco mantém o seu nível, se a Paraíba mantém o seu nível, né? Especialmente nossos vizinhos aqui, o Rio Grande do Norte mantém esse nível, tá? Então não existe nenhuma finalização. O que a gente está tentando, pelo menos até o final desse ano, é trazer algum tipo de estabilidade para o sistema, porque como você vê, com 4 ações no STF, com 2 leis complementares para cumprir, o colega está até perguntando, PMPF vai ser renovado ou não? A nossa vida hoje está no horizonte curto. Porque ontem mesmo o Senado Federal já foi aprovado um projeto de lei, não sei se você viu, para isentar o IPVA das motos até 170 cilindradas. Eu digo, gente, onde é um processo de... É para fechar os estados mesmo. A gente precisa até compreender o que é esse movimento, né? Porque se os estados vivem de arrecadação, o que é
vai faltar. Qual é o nível de. Que Uhum. sociedade é essa que a gente está pretendendo construir? Então, é algo extremamente preocupante. Né? Tem outra lei complementar que é super importante aí, praticamente dobrando os limites do Simples. Né? Então, assim, é uma coisa que traz um prejuízo gravíssimo para os estados. E não, se fosse um contexto, né, normal e etc e tal, a gente se calava, mas qualquer pessoa assim razoável há de compreender o bombardeio que nós estamos tendo de FAO, ADREM, essencialidade, IPVA. Então, assim, que sociedade é essa que a gente quer criar? Né? Com 56% da população, por exemplo, no Ceará, vivendo abaixo da linha da pobreza. Vamos viver um caos coletivo também, porque não vai dar mais para sair na rua, porque não tem segurança, não tem educação para as pessoas. O que é isso que a gente está tentando construir nesse país? Né? Com tanta irresponsabilidade fiscal, eu falo isso com muita tranquilidade, não é um tom de agredir ninguém, mas é porque a gente está vendo em todas essas leis excepcionar vários artigos da lei de responsabilidade fiscal. Então, nesse sentido, é que estamos prudentes, estamos tentando finalizar o ano de 2022 de cabeça erguida, praticamente sem compensação. Acho que já a gente pode tocar nesse assunto e eu posso explicar como é que foi tudo isso nessa construção. Então, assim, simplesmente no osso mesmo, 1,5 bi, como é que a gente faz para reduzir? Lembrando que 75% dos nossos gastos estão ligados a essas 3 áreas e que aí você pega a população cearense, Gustavo, uma coisa assim, normalmente, eu tenho certeza, o pessoal que está aqui, que está assistindo nossa live, né, nós, graças a Deus, enfim, estamos num patamar que talvez não precisemos, não sei, de um hospital público, de uma escola pública e tal, mas isso não é a realidade de quase 90% da nossa população, tá certo? Se a gente quer construir uma sociedade realmente livre, solidária, a gente precisa compreender que a tributação tem esse processo de equalização. Nós temos mazelas sociais gravíssimas, nós somos o país mais desigual do planeta, gente. Tá? Então a gente só pede para catar. Então, assim, quando as pessoas falam em menos Estado, eu fico sem entender se é uma pessoa que está na Suíça, né? Porque que tem uma renda alta, a gente está vendo aí um processo de empregabilidade, mas as pessoas estão com salário médio mais baixo, a gente está vendo uma inflação galopante. Você entra no supermercado, R$ 100, você não sai nem com a sacola mais, né, Gustavo? Então, assim, como é que essas É pessoas só estão sacola fazendo vazia para. agora. Só falar, pois é, então, assim, isso é uma realidade, né? Então, a gente está com muita prudência, ainda não existe nenhum direcionamento nesse sentido. A gente vai precisar, é o que eu digo, precisa ver esse movimento nacional. Porque não adianta o Estado, eu não vejo como o Estado do Ceará tomar uma medida unilateral e não existe essa sinalização da parte dos estados Até ainda. porque, né, se não me falha a memória, a gente tem aquela lei complementar 160, né, se não me fala o número da memória, Isso, que unifica, em tese nacional, os incentivos estaduais, né? Ele meio que padroniza, né? isso. Até 2032. Perfeito, perfeito. Então, ok. Então, para quem nos acompanha, primeira notícia quente, né? Claro que é assim, tudo pode mudar, infelizmente, porque, como eu venho dizendo, a conta tem que fechar. Mas, no primeiro momento, a ideia é que todos os regimes especiais vigentes, FDI, PCDM, os RET de carga líquida, etc., eles terminem seus prazos. Pode acontecer. A gente sabe que também a gente está falando de um ano eleitoral, até no estado do Ceará, né? Pode ser que entre um novo governo, independente de ser oposição ou não, e mude, enfim, crie novas diretrizes, porque hoje a gente tem um orçamento X, mas a gente sabe que as coisas são muito dinâmicas, né? E pode acontecer realmente situações novas que venham a impactar essa decisão. No primeiro momento, fica aqui já registrado em primeira mão que os incentivos fiscais, num primeiro momento, não sofrem nenhuma alteração, pelo menos os vigentes, né? Ok. Pergunta aqui do nosso amigo Ananias Rebouças. Com o advento da Lei Complementar 194, as empresas que têm redução de ICMS com base no convênio 19, ou seja, redução de 75% do ICMS de comunicação e telefonia, serão impactadas de alguma forma? Ficaram na mesma lógica, né, doutor? Aí Excelente. continua-se, Excelente. Boa mantém-se os pergunta. incentivos, né? E aí, Mantém-se e o que vale é a carga. A gente colocou no projeto de lei que foi enviado à Assembleia, é assim, por exemplo, o diesel no estado do Ceará, a alíquota está 25%, mas nós já damos a alíquota do diesel no Ceará, a carga do diesel no Ceará já sempre foi 18%. Já está na modal sempre. E tem alguns redutores para transporte público que chega a 8,5%. Então, assim, que é o caso aí dos prestadores de serviço de comunicação.
Então, nesse caso aí, é mantida a mesma carga que estava antes, porque ela já estava uma carga reduzida, e isso daí vai deixar ele no mesmo patamar que ele já tinha. Esse artigo que foi encaminhado para a Assembleia é justamente para manter esse mesmo status quo. Então, no caso do diesel, eu me lembro desses dois casos, de todos esses que a gente está mudando, diesel e prestação de serviço de comunicação vai ser mantida a mesma carga de antes da aplicação desses redutores. Perfeito. Com relação às cargas líquidas, assim, o regime especial está claro, vamos manter. Com relação às cargas líquidas, há uma possibilidade. A palavra possibilidade assim, é muito vaga, né? Mas há uma possibilidade de aumento das cargas líquidas, mesmo que com incentivo, fazer um meio termo. Tem algo sendo estudado nesse sentido? Nada, não tem nem. Outra pergunta aqui, Du. Não, absolutamente não tem nada, nada sendo direcionado nesse sentido, nada. Sendo traçado nesse sentido, né? Não. Perfeito, perfeito. Pronto, quem tem RET não muda nada com relação às comunicações. Não, por enquanto, nenhum RET vai mudar, isso já foi muito bem esclarecido aqui. Perfeito. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Registrar aqui meu abraço para o doutor Ricardo Valente, marcando aqui presença na nossa live. Sempre tá ligado aqui, doutor Ricardo. É um ícone do nosso contencioso, né, rapaz? Um grande advogado. Acabou de fazer a nossa pergunta também, doutor Ananias. Doutor Alzir, doutor Delano. O pessoal aqui tudo top. Delano. Ó, pronto. Então, perguntando, doutor Fernando, acho que até você já deu aí um spoilerzinho, né? É a redução da base de cálculo do diesel, né, nas operações internas. Atualmente, já é essa redução. Isso. A lógica é que a gente vai fazer o movimento inverso, manter a mesma carga, ou vai realmente absorver o incentivo e reduzir para menos de 18? Fica nos mesmos 18, que o Estado do Ceará já cumpre a modal para o diesel. Só que agora, ao invés de ser redução de base de cálculo, vai ser redução da alíquota, né? Obviamente. É isso. Perfeito, ok. Tem um colega que perguntou aí sobre as perdas dos municípios. Vai cair isso que eu ia falar agora. Excelente. Muito bom. Olha, a perda, como eu falei para você, ontem eu refiz até o slide da perda aqui para essa apresentação que a gente vai ter na Cefaz na segunda. Hoje, com todo esse patamar, com a decisão do Mendonça e BBB, com a lei aprovada, a perda... Então, isso leva a uma perda de 1.512 até o final do ano, né? Caso tudo isso aconteça, enfim. Siga o fluxo, né? De julho a dezembro. Ora, a gente sabe que 25% os municípios são sócios do ICMS. 1/4 da nossa arrecadação nem entra no caixa, ele vai direto para as municipalidades e é distribuído de acordo com o índice, né? O VAF e meio ambiente que há muito são calculados. Os municípios têm uma importância fundamental na vida da gente, né? O quanto a gente precisa, talvez a gente tenha uma ansiedade muito grande de ter uma sociedade melhor, todos nós queremos, né? Mas tem passos democráticos que a gente precisa dar, e o Brasil é uma democracia extremamente jovem, né? Eu acho, mas os municípios têm um papel fundamental e a gente precisa realmente prestigiá-los. E aí, 25% de 1.512 dá 376 milhões, Gustavo. Eu até pedi para o Zé Carlos pegar esses 376 milhões, vamos imaginar que fosse, nesse exato instante, tudo, quanto é que cada município cearense perderia. Tanto é muito dinheiro que cerca de 1.000 prefeitos, né, estiveram em Brasília para tentar, eu acho até tardiamente, né, porque as leis já estavam todas aprovadas. O Concefaz sempre buscou o apoio da CNM, da Abrace e da Frente Nacional dos Prefeitos, justamente para que evitássemos essa tragédia nos orçamentos, que os municípios vão sofrer e vão sofrer muito com isso, tá? Porque nós temos, de um lado, um Congresso Nacional que imputa várias despesas. Só esse ano o piso dos professores foi 33,34%. Tá aí o piso dos enfermeiros, altamente justo, legítimo, verdadeiros heróis. Mas é algo que vai aumentar as despesas. Está aí pisos relacionados a agentes de saúde, muitos pisos. Gigantamento das despesas e você tem as receitas esfarelando. Essa conta não fecha. E aí, quando a gente sabe... Eu estou aqui no Crato agora, eu sou daqui do Crato. Aqui, se você tem um problema, você sabe onde é a casa do prefeito, você bate lá. Eu quero uma... Ai, tá faltando uma cirurgia, meu menino tá doente. As pessoas batem à porta do prefeito.
Então, assim, os prefeitos têm uma pressão, recebem uma pressão enorme. Concorde mais com a querida Elisiane, nossa secretária também de Finanças, os municípios precisam se profissionalizar. Sim, precisamos sim. A sociedade como um todo precisa entrar em outro patamar de consciência, né? E os municípios precisam sim, mas existe muita gente valorosa nos nossos municípios. Então, esses 376 milhões vão fazer falta. Onde é que vai fazer falta também, de cara? Cada R$ 100 que eu arrecado lá na Cefaz, que cai no nosso cofre, Gustavo, 25 eu já separo logo para mandar para os municípios. 100 menos 25 sobra 75. Desses 75 eu tiro 20% e mando para um outro fundo que é extraordinário para o país, que se chama Fundeb. Então, para uma perda de 1,5 bi, o Fundeb vai perder 226 milhões. É menos dinheiro na educação pública desse país. Um crime, né, no momento em que as nossas crianças, está aí o dado do Todos pela Educação, aumentou em 70% o número de nossas crianças entre 6 e 7 anos que chegam a essa idade sem saber nem ler nem escrever. Ficaram em casa, né? A Pandemia. O maior prejuízo que nós tivemos na Covid, além das vidas, sem sombra de dúvida, se chama educação. Talvez sejam prejuízos que em décadas o Brasil ainda não vai conseguir retirar. Tem vidas aí que vão ser devassadas o resto da vida. Porque a gente sabe o quanto é fundamental para uma criança o desenvolvimento de 0 a 6 anos, Gustavo. E a gente já está aí nesse terceiro ano de pandemia, tem muita vida impactada, né? De crianças carentes, de pessoas que passam dificuldade. Como é que está o desenvolvimento dessas crianças? Olha, tem sido um desafio muito grande. E aí você reduz a arrecadação de educação. Isso não poderia acontecer nesse país. Perfeito. Doutora Fernanda, com relação ao FECOP, como é que ficaria o FECOP vinculado a esses segmentos impactados? Pronto, o FECOP. O FECOP ele tem uma arrecadação no estado do Ceará, que é uma arrecadação extremamente meritória, sabe, Gustavo? Hoje nós temos em torno de 49 programas sociais, muitos deles de transferência de renda para as famílias mais vulneráveis que nós temos no nosso estado. O pobre, o miserável do miserável, né, que recebe, por exemplo, um programa Mais Infância, aquelas famílias que têm criança de 0 a 6 anos, muitas vezes uma família dessa não tem um banheiro em casa, recebe um cartão Mais Infância de R$ 100. Tá certo? Para melhorar a qualidade da alimentação daquela criança, o desenvolvimento, enfim. Hoje, o FECOP é o que vai sofrer o maior impacto com a Lei Complementar 194, é com o FECOP. Hoje, o FECOP ele arrecada entre 60 e 70 milhões por mês, e o impacto no FECOP, a perda por mês é em torno de 42 milhões. Então, ele perde 72% do afluxo. Então, foi por isso que a nossa governadora encaminhou um projeto de lei complementar alterando a lei complementar do FECOP, reconhecendo a essencialidade, quer dizer, mandando tirar da lista do FECOP energia elétrica, comunicação e combustível, mas a decisão foi nos termos da decisão do Supremo, quer dizer, esse FECOP só sairia para esses 3 itens a partir de 1º de janeiro de 2024, porque a gente precisa ter um mínimo de racionalidade. Vamos preservar ao menos esses programas sociais, que todos eles são programas que eu digo, para as pessoas que têm a situação mais difícil no nosso estado. Não tem como você desmontar 49 programas sociais numa época dessa que você tem aí 60 milhões de brasileiros na miséria, né? Na miséria, passando fome todo santo dia. Então, assim, eu acho que nós precisamos ter algum limite nessa federação, né? Perfeito. Uma outra dúvida, doutora Fernanda, aqui com relação a gente já está enxergando nos postos de combustível, né, gasolina, a redução. E o Estado ainda não recepcionou nada, em tese está na mesma carga tributária. Teria alguma questão lógica, você saberia dizer assim, se tem algum impacto já disso? A gente sabe que a especulação por si só já é suficiente dentro de um comércio, de um mercado para oscilar, mas saberia dizer se tem alguma motivação do tributo por trás disso? Não tem, Gustavo, porque veja, foi aquilo que eu falei, desde o dia 1º de julho, nós reduzimos ainda mais a base de cálculo de todos os combustíveis. Então, essa diminuição que já está sendo sentida é fruto dessa redução. A gente estava cobrando ICMS da gasolina a 6,15, estamos cobrando em cima de 4,90. A redução aí é muito grande, já mais de R$ 1, né, na base de cálculo, e está vigente, independentemente da alteração da alíquota na Assembleia. A base de cálculo no Ceará, para a gasolina, desde o dia 1º de julho, está em 4,90 e para o diesel está 4,09. Tá certo? Era 6,15 para a gasolina e era 5,14 para o diesel.
Desde o dia 1º de julho, essas bases de cálculo estão reduzidas, por isso que as pessoas querem dizer, esse prejuízo para o Estado por mês é 50 milhões de reais, que já está tendo, independentemente de Assembleia Legislativa. Perfeito. Doutora Fernanda, da nossa pauta aqui, tudo extremamente e enriquecedoramente esclarecido. Até alguém mandou uma mensagem dizendo que você é uma enciclopédia. E realmente, quem duvidar disso tá ficando doido, viu? Agradecer aqui em nome da Táxi Prático, em nome de todos, né, que acompanham. Com certeza a gente teve uma aula agora, não foi um bate-papo, eu acho que muitos PhDs não têm essa oportunidade de uma aula com tanto material, tanto detalhe, tanto conteúdo, como esse bate-papo que a gente teve agora. Então, queria saber se você tem algum tema mais relevante, mais algum ponto para a gente poder conversar. Não havendo, a gente já pode partir aqui para nossos agradecimentos, enfim, para mais uma vez, você prontamente, sabemos extremamente da sua agenda lotadíssima, mas abrindo espaço para a gente fica muito, muito honrado com isso. E queria saber se tem mais algum ponto que você julgue relevante para a gente deixar aqui registrado, mais algum item, para a gente fechar aqui com chave de ouro esse nosso momento. Se você me permitir, Gustavo, eu queria só ressaltar um ponto. Pode falar. Durante muito tempo, as pessoas, né, começaram, e eu fui muito criticado em rede social, e dizia, gente, a arrecadação na época, as primeiras contas, ia cair em torno de 3 bi, porque íamos zerar o diesel, tinha um projeto, uma PEC, que acho que era a PEC 16, que era para zerar diesel, zerar o gás de cozinha e colocar a alíquota do álcool para 12. E a fala do nosso presidente foi, não, vai ser compensado. As pessoas, passou-se a impressão de que essas reduções tributárias teriam compensação. Então, assim, eu gostaria só para deixar registrado aqui, o Estado do Ceará, esse é um dado oficial, o Estado do Ceará terá uma perda projetada para esses 6 meses de 1.512 bi. A compensação que nós teremos, que é apenas sobre dívidas que nós temos com a União, o Estado do Ceará praticamente não tem dívida com a União. Para 1,5 bi, nós teremos uma compensação de 5 milhões, tá certo? Então, assim, praticamente não haverá... É zero, né? Eu acho que se eu disser que não tem compensação, eu não estou exagerando, porque para 1,5 bi você ter uma compensação de 5 milhões é uma coisa, um dado vergonhoso. Então, as pessoas criticavam, a senhora não está sabendo que tudo vai ser compensado, então não haverá compensação, gente, porque muitos dos artigos foram vetados, né, pelo nosso presidente, né, com a promulgação da Lei Complementar 194, só restou a possibilidade de aproveitar com dívidas com a União. 4 estados da federação não têm dívida nenhuma com a União, e alguns estados têm bem baixinha, como é o caso do Ceará. Nós pagamos 5 milhões por mês só de dívida, porque já tínhamos entrado nesse processo de não ter endividamento há muito tempo. Então, regularização. Assim, é algo que eu gostaria de esclarecer aqui. É uma pancada que realmente vai ser dolorida, né? E em tese, tá meio que assim, nos colocamos aí na figura de gestor, né? É uma coisa muito difícil. Imagine você ganhar R$1.000 por mês para pagar tantas contas. De uma hora para outra, vem seu patrão, tendo esse poder, e reduz aí pela metade. Realmente é muito complicado, né? Isso, naturalmente, não é diferente na vida pública, né? Perfeito. E aí, lidando com tanta vida, né? Com tanta necessidade no nosso estado. Basta a gente olhar, né, para as ruas, para as dificuldades que as pessoas vêm passando. Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa olhar para isso. Mais uma vez, agradecer, viu, Gustavo? Sempre à sua disposição. Peço desculpas aí pelas 500 vezes que eu cancelei. Não, super justificado. Agradecer também, deixar registrado. À disposição. Agradecer aqui também, registrado nosso agradecimento para a Josi. Sempre um amor de pessoas aqui com a gente. Gente boa demais. Perfeito, doutor. Então, em nome da Táxi Prática, agradeço extremamente, imensamente a sua disponibilidade, seu conhecimento, né? Essa divisão do seu conhecimento, que na verdade só se multiplica, né? E que a gente possa, em breve, ter outros momentos aí. Enfim, Táxi Prático sempre buscando trazer aqui as notícias com as pessoas que têm mais know-how aí. E tenho certeza que do tema, no Brasil, não tem ninguém acima de você, assim, em termos de profundidade, de enriquecimento, de detalhamento nessas explicações, tá bom? Então, agradeço imensamente aqui a sua participação. Bom final de semana. Boa estadia aí no nosso cratinho de açúcar, né? E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, doutora. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau.